Fala galera, tudo bem? Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Então nessa aula é uma aula de introdução onde eu vou basicamente mostrar para vocês manipulação do material. Então eu vou manipular uma resina composta, mostrar movimentos para você criar suavidade no movimento e não marcar muito o material. E a gente vai aplicar alguns corantes já para entender um pouquinho aquela personalização da camada de dentina. Eu tenho certeza que você vai gostar e vamos nessa junto comigo. Pessoal, essa primeira aula é uma aula básica de manipulação de resina. Por quê? Porque eu vejo uma dificuldade do dentista em manipular o material tanto na muralha de silicone, né, na guia de silicone, quanto na camada da resina para criar e esculpir uma resina. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é uma modalidade de como a gente vai trabalhar essa resina composta na muralha. E um movimento que funciona muito bem é quando a gente pega essa resina, como vocês podem ver aqui, e eu faço um movimento que eu aperto, inclino para trás, pressiono e puxo. Se você apertar reto e puxar para cima, às vezes a resina volta junto com a sua mão. Então você vai apertar, inclina para trás e desliza. E aí você vai conseguir ter suavidade no movimento. Outro movimento que acontece, que é errado, eu vou afastar a câmera para vocês, é quando a gente trabalha aqui, ó, com a ponta do instrumento amassando a resina composta. E aí se você avaliar essa imagem de perto, olha como fica tudo marcado ali. Então, como que a gente vai mudar o movimento? Dá uma olhada. Eu apoio ainda as minhas mãos e eu vou fazer um movimento, ó, de punho. E esse movimento de punho, eu consigo manipular o material de uma forma incrível, onde eu deixo a superfície muito lisa, a ponto de parecer que a gente manipulou ela com pincel, ó, mesmo numa visão, né, micro, quase numa visão de microscópio. Ó. Então eu faço esse movimento e além desse movimento do punho, eu não bato a ponta da espátula, eu bato a base da espátula e eu deslizo, ó, alisando essa camada. Então essa é a primeira dica e esse instrumental que eu consegui trabalhar essa camada aqui é um instrumental da LM. Então, essa é uma primeira dica que eu gostaria de passar para você, para a gente trabalhar a resina na muralha. Então eu vou recapitular rapidamente o movimento, ao invés de eu ficar apertando e puxando, ó, que ela não para, eu aperto, inclino para trás e puxo. E aí ela vai parar. Tiago, por que faz sentido isso? Porque se eu tiver que fazer 4, 6 facetas, eu tenho que trabalhar rápido com a aplicação na muralha. Tudo bem? Eu também posso trabalhar a manipulação em cima do dente, né? E a gente vai fazer isso agora para a gente personalizar essa resina composta com a composição cromática. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou trabalhar essa camada por cima do dente do manequim mesmo. Quando eu vou trabalhar em uma área grande, a gente vai utilizar um instrumental que tem uma área de superfície muito grande. E aqui, ó, nota que eu consigo alisar muito bem essa camada. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou fazendo um exercício que vocês vão ver eu trabalhar uma camada única por cima de um dente, como se fosse uma faceta, no caso, onde a gente vai personalizar a cor dessa resina, tá? Então aqui eu não estou estratificando nada, mas eu estou trabalhando essa camada para você ter uma ideia, como se fosse uma lente de contato em resina, pode ser pensado dessa maneira. E a gente vai aqui, ó, conseguir criar uma camada única, que está um pouquinho já lisa, bacana, pronta para eu trabalhar os pigmentos, tá? Então, essa camada aqui, eu não vou trabalhar a anatomia dela, eu vou só alisar ela, mas se eu fosse pensar em anatomia, eu estou criando aqui uma área mais plana no terço médio, regiões de crista mesial e distal. Assim, eu vou fazer a fotoativação dessa camada.
eu venho com o aparelho fotoativador e eu fotoativo essa camada. O que a gente pode trabalhar de manipulação? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente trabalha com resinas compostas, a gente consegue personalizar a cor. E a gente falou sobre isso tanto nas aulas teóricas de cor e de dente escurecido, que a gente pode manipular essa camada. Então, ó, pessoal, aqui eu tenho a camada de resina que a gente aplicou, que eu trabalhei a minha espátula. E olha que bacana, eu tenho a cor aqui da resina e eu posso manipular, por exemplo, a região cervical com um pigmento laranja ou ocre, no qual a gente vai maquiando aqui, ó, e a gente vai criando uma área mais intensificada de croma. Por exemplo, numa faceta que você queira um degradê mais intenso. E a gente vai maquiando essa camada de acordo com a necessidade. Se você precisar intensificar ainda mais, você pode aplicar mais ou menos de acordo com o que você quer. Então essa é uma maneira de manipular a dentina e aumentar o tom na região cervical de uma faceta, se você precisar. No mesmo caso ou em outro caso, se você quiser, você consegue trabalhar o branco e a gente consegue manipular essa dentina com o branco, maquiando ela, e a gente consegue aumentar o valor. Se a gente avaliar aqui, a gente está intensificando o tom de branco. Nota como fica mais luminoso. E aqui eu tenho uma área mais amarela. Logicamente que a gente vai cobrir isso na vestibular com uma camada de esmalte. E se você quiser criar um efeito opalescente, nós conseguimos aplicar o corante azul. Onde com esse corante azul, nós vamos trabalhar a área de translucidez. Essa área de translucidez pode ser desenhada, e eu vou mostrar isso para vocês nos casos clínicos, a entrada dos mamelos, e você tem um degradê cromático muito interessante. O corante tem que ser trabalhado de uma maneira sutil, praticamente imperceptível, porque ele vai ter uma interação muito grande com a camada vestibular. Você também pode trabalhar isso, por exemplo, se o paciente tivesse uma mancha esbranquiçada, eu posso recriar essa mancha, por exemplo, aqui, ou aquelas linhas esbranquiçadas, a gente pode trabalhar ela aqui, ó, a gente vai tirando o excesso, tudo que vocês quiserem trabalhar na resina composta, de personalização da cor do dente, detalhes intrínsecos, efeitos, manchas, características individuais do seu paciente, você pode brincar com esses corantes e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Isso antes da camada vestibular e agora a gente cobriria a vestibular e conseguiria blindar esse corante para conseguir um resultado duradouro. Pessoal, então espero que vocês tenham aproveitado, gostado dessas dicas. Isso faz muito sentido no meu consultório e vocês vão ver eu aplicando muito isso durante essas aulas e fases de hands-on que a gente vai ter aqui, até chegar no modo clínico que a gente vai atender os pacientes. Um grande abraço.